Voltando, deu uns problemas aqui, né? Ele compõe membrana plasmática, né? Voltando a falar sobre o reino animal, que é contrário aos organismos com reinos vegetais. Linneu, em seu estudo, dividiu classificações que se reuniram em ordens e classes. Antes não havia o conhecimento dos micro-organismos, com isso não existia. Antes do tempo, não havia o conhecimento dos micro-organismos, né? Era só reino animal, não reino vegetal. Reino vegetal foi depois, né? Não produzindo seu próprio alimento, né? Reino animal, ele não produz seu próprio alimento, por exemplo, ser humano. Na pré-história, ele tinha que caçar feras, animais silvestres, não. Tinha que caçar animais ferozes para poder conseguir seu próprio alimento, que era através da carne. Cachorros, eles não produzem seu próprio alimento, eles comem ração feita pelo dono ou comprada pelo dono. A ração vem da vaca, né? A ração é um grão, né? Tipo a Globo lá, tem a propaganda lá falando. Ração é água, você vê, né? Aí já está falando que micro-organismos, antes não havia conhecimento dos micro-organismos. Com isso não existia a importância das classificações por conta da visão reducionista de Linneu. Ele reduziu. Com o desenvolvimento da ciência, houve o aumento do conhecimento sobre as características dos seres vivos. Com a classificação original de Linneu sofreu grandes alterações. Seus princípios básicos existem até hoje. Na base das sistemáticas classificadas de Linneu, os seres vivos são agrupados por uma ordem hierárquica de categorias taxonômicas, sendo a sistemática vinda da taxonomia. Ou seja, a sistemática ela veio da taxonomia. Linneu pode ter se inspirado em Aristóteles, né? Critérios da classificação. Qualquer sistema de classificação é usado determinando critérios, ou seja, qualquer sistema de classificação é usado determinando critérios. Tá muito legal não, mas agora eu voltei. Qualquer sistema de classificação, a gente tá falando sobre critérios de classificação agora. Já acabou o reino animal, né? A gente tá falando sobre classificação biológica, né? Classificação biológica tem o quê? Classificação biológica vem pela classificação dos vírus como seres vivos, né? Tá falando sobre a artificial, natural, que vem da taxonomia e sistemática. A natural vem da artificial, né? A sistemática vem da taxonomia, né? Ou seja, a natural sistemática e a artificial taxonômica. E taxonômica, lembrando que ela não vem de táxi. Taxonômica é de taxon. É que você faz de acordo com a taxonomia, que é ciência. Táxi é motorista, né? Que vem de viagem, né? Vem de viagem não. Você tem que pagar a viagem para ele poder te levar para o seu destino, né? Taxonomia vem de taxon. E se fosse taxonomia, táxi seria taxinia, taxismo, né? Taxonomia é de taxon, né? Não confundindo, né, esse aspecto. Com o desenvolvimento da ciência, houve um aumento do conhecimento sobre as características dos seres vivos com a classificação original de Linneu sofrendo grandes alterações. Os principais básicos existem até hoje. A base isso aí é a taxonomia. Critérios da classificação. Qualquer sistema de classificação é usado determinando critérios. Desafio sistemático pode definir características morfológicas, funcionais ou moleculares para classificar os organismos para comunicação científica. Olha aí. Qualquer sistema de classificação é usado determinando critérios. Isso aí, morfologia, poliformia, sei o que lá. Desafios temáticos podem definir características morfológicas e funcionais ou moleculares para classificar organismos para comunicação científica. Critérios que classificam em desafios sistemáticos, em morfológicos, funcionais ou moleculares. Para a construção de sistema de classificação coerente, com base científica, existem critérios como morfologia. O que é morfologia? Morfologia caracteriza o aspecto do indivíduo
Morfologia caracteriza o aspecto do indivíduo. Morfologia é caracterizar o aspecto de um indivíduo, um ser vivo. E além disso, os indivíduos com aspectos diferentes pertencem ao mesmo grupo. Os indivíduos com aspectos diferentes pertencem ao mesmo grupo. Assim, os indivíduos semelhantes podem não estar relacionados. Olha aí. E além disso, voltando, os indivíduos com aspectos diferentes pertencem ao mesmo grupo. Assim, os indivíduos semelhantes podem não estar relacionados. Entre a morfologia existe a metamorfose, onde o indivíduo passa por... É tudo muito complexo. Onde o indivíduo passa por várias formas durante o desenvolvimento pós-embrionário. Onde o indivíduo passa por várias formas durante o desenvolvimento pós-embrionário. E tem como exemplo os insetos e anfíbios. Tem outras formas além dele, como indivíduos diferentes pertencem ao mesmo grupo. Assim, os indivíduos semelhantes podem estar relacionados. Ou seja, para pertencer ao mesmo grupo, para a morfologia, tem que ser um indivíduo diferente. E as outras formas além dele estão entre poliformismo, quando indivíduos adultos apresentam diversas formas, no caso dos cnidários. Quando indivíduos adultos apresentam... Voltando, deu um problema, Só uma pausa, Poliformismo, quando indivíduos adultos apresentam diversas formas. Indivíduos adultos apresentam diversas formas. No caso dos cnidários, Diferentes aspectos na morfologia. Quando os adultos podem ser pólipos, e as abelhas operárias, ancões e rainhas. Morfologia vem do poliformismo, que vem de diferentes aspectos que apresentam no mesmo grupo, não sendo semelhantes, Sistema corporal. Os organismos são assimétricos, apresentam simetria em relação a um ou outros planos. Os organismos são assimétricos, apresentando simetria em relação a um ou outros planos. Ou seja, organismos assimétricos, simetria em relação a um ou outros planos. Organismos podem ter simetria como a morfologia, tem um poliformismo. Indivíduos apresentam as diferentes formas. Eles precisam de um sistema corporal. O sistema corporal tem que ser assimétrico, apresentando simetria em relação a um ou outros planos. Ou seja, a um ou outros planos, Gravando direitinho, Um ou outros planos, Um ou outros planos. De morfologia, critérios de classificação, A ciência, ela classifica em morfológicas, funcionais ou moleculares. Morfologia tem o poliformismo, que as espécies são diversas espécies. Tem cnidários, abelhas, abelhas, cnidários e abelhas são diferentes espécies. Eles podem cruzar com cnidários. Sistema corporal. A morfologia, o ser vivo, ele tem que ter um sistema corporal, que é assimétrico, em relação a um ou os planos. E nos organismos pode ter simetria como bilateral, apresenta apenas um plano. Simetria, o caso mais comum estão à esquerda e à direita, O ser humano, por exemplo, é um corpo humano, tem a esquerda e a direita, Peito da esquerda, peito da direita. Radial. A simetria, o poliformismo de diversas espécies. Tem o sistema corporal deles, bilateral, que pode aparecer através de uma simetria um plano, à esquerda e à direita, e radial. São vários planos que intersectam um eixo. A simetria existe em relação em um eixo, e qualquer plano que intersecta o eixo divide organismos em duas metades equivalentes. São vários planos que intersectam num eixo. A simetria existe em relação em um eixo. São vários planos que intersectam num eixo. A simetria existe em relação em um eixo
Qualquer plano que intersecte o eixo divide o organismo em duas metades equivalentes. Nível de organização estrutural. Um critério citológico leva em conta o número de células multicelulares, multicelares, organização nuclear, exemplo, procariontes, como as bactérias e arcas, exemplificados pelos representantes do desenho protoctista, como os fungos, animais e plantas, né? Células são multicelulares, né? E procariontes, como bactérias e arcas, protoctista, né? Protoctista, né? São, como é que fala? Organização nuclear, né? Número de células é multicelular. Critério citológico que multicélula é multicelular. Procarionte e protoctista é organização nuclear, né? Ou seja, revendo aqui, né? Morfologia, né? Estuda todo aspecto do ser vivo, que é diferentes aspectos, né? Pode aparecer em diversas formas. Tem que ter um sistema corporal simétrico em outros planos, ou em um bilateral apresenta um plano de simetria, né? Esquerda e direita, radial em qualquer parte, né? E tem que ter um nível de organização estrutural, né? Número de células, o multicelular e organização nuclear. Tem que ter o número de células e a organização nuclear. Que é as multicelulares, seres multicelular, e os procariontes e protoctista. Tem que ter também um tipo de nutrição, né?